Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Matos, do canal de Matos Ensina. E hoje a gente vai falar exatamente isso, cara. Investir no curto prazo pode te levar à ruína, mas que quase que exagero, né? Mas não é exagero não, você vai entender bem o que a gente vai falar aqui. Tem o material todo aí completo pra gente levar este assunto adiante. Investir no curto prazo, só olhando para o curto prazo é um problema, sempre procurando o melhor investimento aqui, aquilo outro que dura um prazo curto, você paga imposto de renda, vai reinvestir um monte de coisa, um monte de coisinhas aí que você tem que entender para você prosperar no longo prazo, tá? Porque as fortunas não são criadas da noite para o dia, o seu dinheiro não vai render muito significativamente, deixar muito feliz do dia para a noite. Isso aí são casos muito atípicos, então é melhor não contar com isso porque isso é atípico, então é improvável. Por ser improvável, você tem menos controle, então vamos trabalhar com o que a gente consegue controlar, que é justamente nossa disciplina, nossos investimentos no longo prazo, entendendo algumas questões que a gente vai passar agora aqui nesta apresentação. Por que investir no curto prazo aí não faz bem para a sua vida financeira, tá? A gente vai falar aqui sobre planejamento financeiro, tá? Planejamento dos seus investimentos. Vamos falar sobre longo prazo também. Impacto de pequenas decisões. Pequenas decisões que você toma hoje podem trazer um impacto bem grande para você lá na frente nos seus investimentos. Isso aí a gente também vai falar sobre isso. Vamos falar o preço da indecisão. Olha que louco, né? Tem um preço aí, tem um custo de você ser indeciso em relação a investir, não investir, deixar o dinheiro parado, gastar. Tem um custo, tá? Um custo alto da indecisão e a gente vai falar com cálculos práticos aí daqui a pouco. Vamos falar também sobre reinvestimento. Tem algumas aplicações que se você não pega lá no dedo mesmo e faz um reinvestimento, você não vê o potencial dos juros compostos nunca. E sem os juros compostos, no longo prazo, o seu patrimônio não vira uma bola de neve, uma coisa incrível. A gente vai mostrar dados reais aqui, tá? Vamos falar de drawdown e upside. Não sei se a pronúncia está certa aqui, drawdown, mas a gente vai explicar o que é este conceito aqui. Vamos falar também sobre o upside, tá? São questões bem interessantes. E vamos fazer uns cálculos práticos aqui, simulando aí como se fosse estagiário, gerente, pessoas com rendas diferentes que começam a investir em tempos diferentes. Isso aí causa uma baita diferença lá na frente. Antes de mais nada, eu preciso lembrar que se eu não coloco no slide, eu esqueço de pedir. Isso aqui é muito importante para eu continuar produzindo conteúdo, para a gente continuar crescendo aqui o canal. Então, não esqueça de se inscrever e deixar o like nesse vídeo, tá? Se você gostar desse vídeo, se você já me conhecer aqui, deixa o like que ajuda bastante, viu? Então, vamos lá. O tal do planejamento que eu disse, planejamento financeiro, tá? Você não precisa complicar, não precisa fazer uma reunião com alguém, fazer nada muito complicado, tá? O planejamento, se for complicado demais, ele não vai sair. Então faça o mais simples possível, tá? Não precisa de muita formalidade, não. Tem um planejamento o quê? O que é um planejamento? A gente já tem vídeos aqui no canal sobre orçamento, por exemplo. Você começa o seu planejamento com orçamento, tendo aí uma meta bem clara de investimentos mensais, tá? Mensal aí, se você tiver renda semanal, põe semanal também, mas põe aí uma meta bem clara. Se você vai investir 10% do seu rendimento mensal, invista os 10%. Se é 30, invista os 30. Tem uma meta bem clara e aí tenha um foco, tá? Mantenha o foco no seu planejamento, faça as contas de longo prazo, como a gente vai fazer inclusive neste vídeo, e tenha disciplina, tá? E organização, que isso você tem ajuda aí, um orçamento já vai facilitar bem para você. E aí quando a gente fala de longo prazo, tá? No longo prazo tudo muda, velho. Tudo muda, tá? Tudo, tá? Você coloca R$ 500 hoje, você vai ver R$ 500 todo mês lá no longo prazo, o tamanho que vira a bola de neve. No longo prazo você vê o impacto daquelas pequenas decisões de você procurar estudar um pouco mais sobre os investimentos, achar uma aplicação que tem uma rentabilidade melhor, ou uma rentabilidade mais atrativa, com mais segurança. Todas essas pequenas questões aí, elas têm um impacto muito grande no longo prazo. E aí é importante, se a gente pensa em longo prazo e você pega todo o seu investimento, coloca tudo num lugar, daqui a um mês tira tudo, coloca em outro lugar, isso aí você tá girando a carteira, tá? Tentando acertar uma tacada aí, alguma coisa assim, entrando na onda de alguém que falou que agora é o momento de tal coisa, isso aí não é o que eu falei, isso aí tem uma probabilidade de dar errado maior do que uma probabilidade de dar certo, tá? Então, ficar girando a carteira, vendendo e comprando coisas a todo tempo, isso aqui não vale a pena, até porque você antecipa o imposto de renda, tá? No curto prazo aqui, você fica girando, você fica antecipando o imposto de renda, eu já expliquei várias vezes aqui. Se você paga o imposto de renda hoje, aquele dinheiro sai. Se você não paga, aquele dinheiro continua, tá? E aquele dinheiro continuando,
ele vai render. Uma parte é de imposto de renda, uma parte é sua. Mas quando aquele dinheiro sai, tudo que ele fosse, iria render um dia, não é seu. Tá? Ele vai tudo para o governo. Então, antecipar imposto de renda não é legal. Isso aqui a gente olha para curto prazo e fala, mas tudo bem, né? Estou pagando R$ 60 de imposto de renda, não tem problema, eu ganhei tanto. Só que isso aqui no longo prazo, cara, esses R$ 60 que você está abrindo mão, faz uma diferença bem grande, tá? E um exemplo, a gente já começa aqui com um exemplo, a gente vai simular um investimento de R$ 50.000 aqui numa taxa aí de 10% ao ano, tá? Esta linha aqui, a verde e a branca, tem duas linhas. Tem a preta aqui, que seria você deixar os 50 mil aí parado, tá? Vou deixar bem grande aqui, ó. Aqui, o PowerPoint. Seria o seguinte, no mês 1, não, no período 1 aqui, né, você colocou R$ 50.000, e aí no período 2 aqui, você vai tirar, se tiver 10% aqui dentro de um ano, você teria uma rentabilidade de 55 mil. Se você tivesse uma rentabilidade, a linha branca que está um pouquinho abaixo aqui, de 9%, você teria 54.500, tá? Eu tirei um ponto percentual das rentabilidades, você já vê que de 55 vai para 54.500. É só R$ 500, eu fiquei um ano inteiro segurando, não é uma diferença tão grande assim. Mas a gente vai ver que no longo prazo isso aqui eu vou trazer para 29 anos, tá? Você vai ver o exagero que isso aqui é. E a linha preta seria você segurar, tá? Os R$ 50.000 aí, sem fazer nada com ele. Qual que é a consequência disso? A consequência de uma indecisão, né? De deixar o dinheiro parado aí sem saber o que fazer com ele. Passou lá um período, ele ficou parado, não rendeu nada, perdeu o dinheiro aí porque a inflação corroeu o poder de compra. Enquanto se você tivesse aplicado, teria uma rentabilidade. Agora, mesmo decidindo ter aplicado, você poderia aplicar numa aplicação que paga 10% ou uma que paga 9% ao ano, e aí você teria diferentes rentabilidades. Quando a gente traz isso aqui lá para um período bem grande, olha só, estamos olhando aqui 30 anos, tá? Começa no período 1 e vai até o período 31. Então, 30 anos de rentabilidade numa taxa de 10%. Isso aqui sem reinvestir, tá? Sem reinvestir. A gente está só olhando. Você colocou R$ 50.000 e deixou lá por 30 anos, rendendo 10% ao ano. O que aconteceu com aqueles R$ 50.000 sem você reinvestir nada? Ele virou R$ 872.000. Isso em 30 anos. Pô, mas 30 anos é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. É muito tempo. Mas você vê que 50 mil virou 872 mil, que também é muita coisa, tá? Até se você pensar que a inflação corroeu grande parte aqui desse valor, ainda assim vai ser muita coisa, é quase 1 milhão. Só que a gente está falando de 10%, tá? E aquele período que a gente estava olhando, a diferença ficava pequena, assim, as duas linhas estavam bem próximas, você pode ver aqui, ó. Tá bem próximo, né? Se eu trouxesse de fato a escala para aquele tamanho todo lá, você veria isso aqui, ó. Aquilo que a gente viu, ó, período 1 e 2. Esse quadradinho vermelho aqui. A diferença é pequena, tá bem próxima às linhas, né? Mas no longo prazo, você deixando aquele dinheiro lá, reinvestindo, olha o que acontece. Vai lá para R$ 870.000, tá? E a gente faz a comparação aqui, essa linha verde é de 10% de rentabilidade. Se você tivesse 9% de rentabilidade aqui, seria a linha branca, tá? Não seria mais aqueles 872 mil no final dos 30 anos, seria lá uns 663 mil, tá? Então aqui você vê uma diferença de 1 ponto percentual na taxa, tá? De 9 para 10, que parece até pouco no curto prazo, ainda mais se você olha curto prazo é menos de um ano, mas não vai dar nem os 10%, né? Dentro de 6 meses lá vai dar o quê? 6%, 5%? A diferença é pouca aqui, é só meio ponto percentual, tudo bem. E aí você vai, faz e vende, paga o imposto, antecipa tudo, pensando que essa diferença é pequena. Mas se você for comparar aqui no longo prazo, olha só. Essas duas taxas de 9% e 10% dá uma diferença de 32% no seu patrimônio no final de 30 anos, tá? Por isso que você olhar para longo prazo, você vai dar muito mais valor para essas pequenas diferenças hoje, tá? De taxa. Então, tem uma outra comparação aqui, que seria você investindo lá com os 10%, normal, tá? 872 mil, né? Que a gente já mostrou. Só que se você fizesse aportes de R$ 500 mensais, você investe os 50 mil no começo e coloca todo mês mais R$ 500 e vai reinvestindo. Olha a diferença que isso faz no seu patrimônio. Se você consegue poupar e investir regularmente, isso aí te tira lá dos 870, te leva para 1.950.000. Olha que diferença brutal, 124% a mais, tá? 124% a mais. Mas como é que eu vou ter garantia de ter aplicações que rendem aí 10% ao ano? Garantia hoje a gente não consegue ter, porque
são poucos títulos que conseguem te travar num prazo tão grande assim de 30 anos. Se a gente for olhar lá para o Tesouro, por exemplo, o prazo mais longo vai estar o quê? Em 2029 aqui no pré-fixado, né? 2045 aqui no IPCA. Então, assim, você não consegue olhar para 30 anos hoje, mas você está olhando já para 20 anos aqui, né? De repente, uma aplicação que paga o IPCA, mas tem todos os riscos aqui envolvidos, tá? Também no Tesouro, em todos os títulos. Eu gravei vídeos específicos sobre cada um desses títulos. Se você ainda não conferiu, não entende sobre eles, confere, tem uma playlist aqui, Tesouro Direto completo. Eu explico cada um, mas só demonstrando aqui que hoje aqui no Tesouro você tem aplicações que você vai travar aqui o que, uns 6 anos e meio, ou então aplicações você vai travar 23 anos. Então, assim, não é uma coisa de outro mundo você pensar em 30 anos, tá? Porque se você faz aportes mensais em aplicações, você vê que o potencial é incrível, tá? No longo prazo. No curto prazo, isso aqui você nem vê essa diferença de rentabilidade, você nem percebe que tem uma vantagem de você acumular e fazer tudo isso com planejamento bem feito. E a gente traz aqui então drawdown e upside, tá? O que que é isso, cara? O que que é drawdown? É justamente a queda, tá? Aqui, de fato, é uma queda na prática. Essa métrica ela diz o seguinte: dado um período que você está olhando, por exemplo, um ano, eu vou mostrar um exemplo aqui. Você pega lá um ano de rentabilidade de preços, né, de um ativo, você vê o topo máximo dele até onde caiu, até parar a queda. Aí você vê, deste topo máximo até onde parou a queda, quanto que caiu? Isso seria o drawdown, tá? De algum período, tá? Lá no ponto máximo até a queda. E upside seria quanto que tem que subir de fato, quanto que vai subir, alguma coisa assim, no sentido de que teve um upside de 10%, um papel subiu 10%, tá? Só que a gente vai trazer esses dois aqui relacionando os dois. Porque é o seguinte, a gente pega, por exemplo, o gráfico do Bitcoin aqui no último ano, tá? Não, no último ano não. Nos últimos 12 meses aqui pelo Google mesmo, ó. Ele saiu lá de 60 e tantos mil, 65 mil dólares e caiu lá para casa dos 30 e poucos mil, 35 mil, tá? Ele caiu aí 32 mil dólares. Isso num período bem curto aí, se for ver, foi menos de 2 meses, tá? 2 meses e um pouquinho, na verdade, 8/11 a 22 de janeiro. Isso aqui ele caiu 48%. Isso aqui foi um drawdown de 48%. E por que que eu estou trazendo esses dois termos? Porque é importante você saber que, dentro de uma visão de longo prazo, quando você tem uma queda no seu patrimônio, você sofre um drawdown ou então qualquer queda, aqueles 48% que caiu não são suficientes subir 48% para resolver o seu problema. A questão é a seguinte: se você saiu lá de 60 e tantos mil e foi para 50, para 32 mil, você não resolve subir só 48%. Você tem que subir o quê? Quase 100%, tá? Aqui você tem que subir 93% para compensar essa queda. Então, quando você tem uma queda muito expressiva no seu patrimônio, só para você lembrar, quando você tem um drawdown muito expressivo, como foi isso aqui, quase 50%, você tem que ter um upside também muito expressivo, mas muito mais expressivo. Porque se cai 50%, era 20, alguma coisa, caiu para 10, tá? Perdeu 50%. Para voltar para 20, tem que subir 100%. Essa é a lógica, tá? E aqui com o Bitcoin da mesma forma, aplicação extremamente arriscada, que é uma moeda, na verdade, ele nem gera juros nem nada, não é bem uma aplicação, é uma moeda. Se você investe, você tem que pensar como uma moeda e não como uma empresa, não como um fundo, tá? Nada do tipo, isso aqui é uma moeda. E aí, se você tem uma desvalorização expressiva, você tem que ter uma valorização mais expressiva ainda, tá? E aqui a mensagem é que um peso, né, uma queda dessa aqui tem um peso gigante aí. Por quê? Porque pode ser uma decisão errada que você tomou. Aí vai ter um peso gigante na sua carteira. Uma decisão errada que você tomou tentando o quê? Buscar uma rentabilidade maior, só que sem considerar riscos envolvidos, tá? Você sempre tem que lembrar, para comparar investimentos, você tem que analisar riscos semelhantes. E aí, a gente vem agora para o Excel, que a gente vai falar aqui do preço da indecisão, do reinvestimento e do estagiário versus gerente, o cálculo que eu prometi para vocês. Então, deixa eu trazer aqui para o Excel, já está lá. Então, é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre preço da indecisão. Mas que maluquice, né? Preço da indecisão. Como é que é isso? É você deixar um dinheiro parado, porque você não decidiu se vai investir ele, vai começar hoje, vai começar amanhã, vai começar quando, e você deixa ele parado em alguma coisa que não está rendendo nada aí. Por exemplo, a gente vai fazer a conta com o seguinte: você começando investindo aqui, eu vou aumentar aqui para ficar melhor. Ó.
Você começa investindo lá R$ 50.000. Mas você não decidiu ainda olhar as aplicações, as possibilidades, o que tem de risco, você deixa lá numa taxa de 5% ao ano, parado o seu dinheiro, você não está investindo, ele está rendendo automaticamente lá, um exemplo de 5% ao ano. Você não aporta nada. E deixa isso aí por 5 anos. Você nunca pensou em investir, está começando agora a ver os vídeos e tal, aprender um pouco. Quanto que isso vai te gerar lá no valor futuro aqui, para daqui a 5 anos, esses 5%? Vai gerar 13 mil, tá? Você vai ficar, dos 50 você vai sair e vai ficar com 63 mil. E aí, depois de 5 anos, você decide realmente colocar esse dinheiro para trabalhar para você de uma forma mais rentável, encontra aplicações seguras que te pagam aí aqueles 10% que a gente estava falando. E aí você coloca lá nos 10% até daqui a mais 25 anos. Então, soma esses 5 anos com esses 25, você vai ter os 30 anos que a gente estava conversando. E aí você vai acabar lá com 691 mil reais no final destes 30 anos. Ao passo que, se hoje você pegasse os seus 50 mil, hipoteticamente falando, e já encontrasse aplicações seguras aí, ou aplicações que se enquadrem aí na sua versão a risco, te pagando 10% ao ano, num prazo de 30 anos, o que a gente chega? Naquela continha que a gente tinha trazido ali, naqueles 870 mil reais. Então, de 691 para 870 mil, a diferença aqui é simplesmente 181 mil reais, tá? Que isso aqui em termos percentuais são 26% a mais de rentabilidade, de montante geral que você teria se você já tivesse decidido hoje por aplicações com rentabilidades melhores, tá? Por aplicações que se encaixem no seu perfil, mas que tenham rentabilidades melhores. Então, você vê aqui, um prazo aqui que você tenha ficado, né? Deixando aí o dinheiro pensando lá, o que eu vou fazer, não sei, não vou estudar nada, não vou ver as oportunidades, não vou ver as possibilidades, não vou conhecer os riscos, deixou o dinheiro parado, isso aí tem uma consequência lá na frente que pode ser fatal aqui. Fatal não, mas pode ser grande para o seu patrimônio, tá? Porque 181 aqui, se você pensa aí, a gente tem aí, por exemplo, rentabilidade mensal de 0,8, seria o equivalente a você multiplicar isso aqui, ó, por 0,8, tá? Seria você ter uma renda mensal a mais de R$ 1.400. Alguma coisa assim, nos dias de hoje, tá? Você pode estar abrindo mão de renda mensal lá de R$ 1.400 ou mais, tá? Lá na frente, quando você estiver querendo aposentar daqui a uns 30 anos, alguma coisa assim. Então, isso aqui é o custo da indecisão, tá? Você deixar para depois, deixa para mais tarde eu decido o que eu faço, deixa o dinheiro aí rendendo, não vou estudar nada do que tem de possibilidade, vou entrar em qualquer coisa que me dizem para entrar, esse tipo de coisa não faz bem para os seus investimentos, pode ter consequências que você só vai ver lá na frente. Mais uma coisa, reinvestimento dos dividendos. Isso aqui é muito importante, aí fazer uma conta aqui do zero. Seguinte, você investe lá em fundo imobiliário, por exemplo, em ações, você recebe o quê? Você recebe dividendos, né? Pode ser os dividendos mesmo, então juros sobre capital próprio, né? JCP, tá aqui. Você recebe isso aqui. Só que você recebe e acaba vendo o dinheiro lá, ele tá na conta, você acaba gastando, acaba colocando em alguma coisa, né? Você não percebe. E aí isso tem uma consequência muito grande. Por exemplo, hoje você pega na média aí, você vê fundos imobiliários tendo uma rentabilidade de uns 0,8, alguma coisa assim, ao mês, tá? E aí se você investe lá R$ 1.000, R$ 1.000 não, vamos brincar com 50 mil aqui, ó. Você tem lá os seus 50 mil reais, tá? E aí, rendendo aí 0,8 no mês, você tem uma rentabilidade de R$ 400 todos os meses, tá? Nos FIs. E é o seguinte, se você pega esse dinheiro e gasta, o que vai acontecer? Você não vai ver o poder dos juros compostos, a bola de neve. Mas você vai ver o quê? Você vai ver a cota dos seus fundos aumentando aí no longo prazo, claro. Por quê? Porque os aluguéis têm reajustes. Tendo reajustes, você vai cada ano ganhando um pouquinho mais, né? E às vezes aí você vê também as cotas valorizando, porque os imóveis ficaram mais caros, tem toda a questão da inflação dos imóveis também, né? As questões de ciclos imobiliários. Então, você vê o seu patrimônio aumentando, mas se você estiver gastando o dinheiro dos rendimentos, você não vê a bola de neve. Mas espera aí, não é para você parar de viver, parar de fazer as coisas que você quer, não. Se você tem o objetivo de pegar essa renda aqui e viver com ela e gastar ela, tá ótimo, viva nos seus objetivos, sem problema. Mas se você tem o objetivo de acumular patrimônio e tem condição de fazer isso, você não precisa gastar esta rentabilidade, aí você vê outra figura aqui em cena, tá? Porque é o seguinte,
Se você tiver lá os 50 mil e daqui a 20 anos, por exemplo, tá? Vamos supor com 20 anos aqui. Esses 50 mil talvez tenha aí tido uma inflação aí. Vamos supor que uma inflação dos imóveis, então você vai ter uma rentabilidade aqui. Vamos colocar aqui 0. Eu trazer uma taxa aqui aleatória, 6% para o imóvel, que acho muito. Então vamos colocar aqui uns 3%. Eu estou trazendo menos que 3% aqui, ó. 3%, isso aqui em 20 anos, tá? A gente vai elevar esse cara aqui a 20 anos. Então isso aqui, faço o chapeuzinho aqui, 20, fecha aqui, tira 1, tá? Vai ser, deixa eu ver se eu estou fazendo a conta certa. Vai ser os 50 mil vezes 1,03, né? Que seria os 3% em 20 anos, tá? Não vai precisar tirar 1, não, porque a gente vai fechar a conta aqui. Você teria aí, no final de 20 anos, 90 mil reais, tá? Supondo aqui, como eu disse, uma inflação do imóvel aqui de 3%, valorização do imóvel, tá? Beleza, você teria aí os 90 mil em 20 anos. Agora, se você reinveste os 400 reais, agora a conta fica legal. Isso aqui vale para FI, vale para ação, tá? Tudo que tiver essa rentabilidade aqui, dividendos, JCP, tudo vai dar na mesma conta, tá? Então, o seguinte, 3% tá aqui. Agora a gente vai fazer a simulação de você reinvestindo. Olha que diferença insana. O 0,8, a gente vai trazer ele para termos... Não vamos trazer ele para anual, não. Vamos mensalizar esses 3% de inflação dos imóveis, tá? Simulando aí uma valorização da cota. Como é que a gente faz isso? A gente pega esses 3% aqui, ou mais os 3%, tá? Faz aqui o chapeuzinho e eleva ele a 1 sobre 12. 1 sobre 12, beleza? Tira 1 aqui, você vai ver aí, ao mês aí, vamos puxar os decimais, 0,25%, tá? Então a gente vai aumentar o 0,25 aqui em cima dos 80% aqui. Tá ficando complicado, mas eu vou simplificar isso aqui. Vamos colocar 1% ao mês de rentabilidade, tá? Seria o 0,25 mais os 80%. Então o que a gente vai fazer? 1% ao mês de rentabilidade que você tem, dada a rentabilidade que você recebe dos seus fundos imobiliários, por exemplo, mais o que seria de valorização do imóvel aqui, que você vai ver no longo prazo, fechando ano contra ano, ou então na valorização histórica das ações dos fundos imobiliários, tá? Das cotas dos fundos imobiliários. Então a gente tem aqui uma taxa, tá, de rentabilidade de 1%. Taxa. E a gente vai começar com quanto? Com 50 mil que está ali em cima. E a gente quer saber o quê? A gente quer saber quanto que vai ter lá na frente e comparar com os 90 mil, tá? Os 90 mil seria só a valorização das cotas, uma valorização hipotética. Então a gente coloca aqui VF de valor futuro, tá? Qual que é a taxa? 1%. Número de períodos tá ali, os 20 anos, ó. Só que 1% é ao mês, então a gente vai pegar os 20 anos e multiplicar por 12, beleza? E aí, põe um ponto e vírgula, não fecha ainda não. Ponto e vírgula, qual que é o pagamento? A gente tem que inverter, coloca aqui 400 reais, que você vai estar colocando todo mês. Não precisa colocar porque já está nos 1%, tá? Então, na prática, aquele 0,8 ali gera 400 reais, você já está reinvestindo ele, então você não está colocando nada a mais, tá? Fechou aqui com 0 de PGTO e pronto. A gente já vai ter a conta aqui, que deu algum erro, 1%. O que está faltando aqui? O número de períodos. Eu coloquei a taxa 1%. PGTO, eu não coloquei valor presente, né? Tá começando aqui com 50 mil. Pronto. Vai ficar um valor vermelho porque os 50 mil tem que inverter. Pronto. Você vê, olha que diferença maluca. Olha que diferença maluca. Esse 3% para 1%. Ao invés dos 90 mil, você teria aí 544 mil. Parece até que a conta tá louca aqui, mas tá certo, olha só. Aqui a taxa de 1%. Você teria aí número de períodos aí, 20 anos vezes 12. Então a gente teria 20 anos vezes 12, tranquilo. Aqui valor presente, tá? Menos D20, perfeito. É isso mesmo. Esses 50 mil em 20 anos, se você reinveste os 400 reais, olha que conta maluca, você teria aí 544 mil. Se você não reinveste, se você pega os 400 e gasta sem perceber, com coisas que às vezes não estão nos seus objetivos definidos mesmo, você sai lá com 900, com 90 mil no fim dos 20 anos. Enquanto você poderia ter 544 se você tivesse a possibilidade de reinvestir e soubesse da importância do reinvestimento. Porque aqui você não tem o reinvestimento, você não tem aqui o 0,8 todo mês. Sua rentabilidade aqui vai ser aqueles 3% no ano, como a gente diz, né? Que daria 0,25 no mês. Tá aqui uma bela consideração a respeito aí
dos reinvestimentos, tá? E agora, para fechar o vídeo, eu disse que ia fazer a simulação aqui. É uma brincadeira, tá? De estagiário e gerente. O que que é a questão? Você imagina duas pessoas, tá? Aí eu vou colocar aqui o estagiário, né? Que eu disse que seria estagiário, que ganha lá, tá? Uma renda mensal de R$ 1.200. E aí você tem do lado um outro estagiário, tá? Tem um outro estagiário que também ganha 1.200, tá? Só que esse aqui é o estagiário A e esse cara aqui é o estagiário B, tá? Estagiário B. Os dois ganham 1.200, tá? E quanto que eles fazem de aporte? Este cara aqui aporta 15% do que ele recebe. Este cara aqui aporta 0% do que ele recebe. Então, 15% que este cara coloca por mês, quanto que ele salva por mês? R$ 180, e este outro aqui não salva nada. E ele faz isso aqui por 4 anos, tá? Então, a gente vai colocar aqui prazo, vamos colocar em meses, tá? Prazo, vamos colocar os 4 anos vezes 12 meses, seriam 48 meses, tá? Esse cara aqui salvou, então, 180 vezes os 48 aqui, bruto, tá? Aqui a gente não tá ainda colocando uma rentabilidade. Este cara aqui não salvou nada, tá? Então, um total aqui genérico seria isso, mas aí ele conseguiu reinvestir, tá? Todo mês ele foi investindo com uma taxa aqui que a gente vai simular de 0,7% ao mês. Vamos pôr 0,8, que é o que a gente tem de realidade hoje aqui em vários investimentos, tá? Então 0,8, esse cara aqui do lado não tirou nada. Agora esse aqui vai ter um valor futuro no final destes 4 anos de estágio, olha só. Vamos colocar lá aquela fórmula, valor futuro, qual que é a taxa? É 0,8. Fecha aqui, número de períodos, 48 períodos, tá? 4 anos. Pagamento, quanto que ele está colocando? Aí você vai colocar menos, tá? Ou 180, para a conta dar certo. E qual que é o valor presente? É 0. Fecha isso aqui, você vai ver que ele já vai acabar aqui, os 4 anos, com R$ 10.000. Enquanto que o vizinho dele aqui, o estagiário B, gastou tudo, não poupou os R$ 180, não tem nada no final dos 4 anos, acabou o estágio, ele não tem dinheiro nenhum, não tem reserva de emergência, tem que procurar um emprego se não tiver sido promovido dentro da empresa. Então, assim, a situação já está bem mais feia aqui e ele não tem nada aqui para dar um suporte para ele. Mas ele fala, mas lá na frente eu vou investir, não tem problema, eu vou investir lá na frente. E a conta que a gente vai fazer é a seguinte, este cara aqui, os dois viraram gerentes, tá? Vamos ser bem de boa aqui com esse pessoal. Os dois viraram gerentes, tá? Gerentes. E aí eles estão ganhando lá. Eles foram promovidos na empresa, tá? Eles estão tendo uma renda lá de R$ 8.000. Começou bem, hein? 8.000 os dois. E aí, este cara aqui agora, ele vai aportar aí 10%, tá? Do que ele recebe. E este cara aqui vai aportar quanto? Essa é a conta que a gente vai fazer para ele chegar na condição daquele estagiário lá, tá? A gente vai fazer quanto que esse cara aqui tem que investir mensalmente para conseguir chegar aqui no gerente A, né? Que era o estagiário, que agora é gerente, que começou a investir bem antes dele, olha só. Aporte aqui. Ele vai investir os 10%, então ele vai acabar investindo aí, quanto? Os R$ 800, né? Os 10% de 8.000, beleza? E este cara aqui que a gente vai descobrir. Como é que vai ficar a situação, que não vai ficar legal para ele não, olha só. E ele vai fazer isso aqui por quanto tempo? Por 30 anos. Vamos colocar longo prazo para a gente ficar com a conta mais bonita aqui, tá? Vamos colocar aqui o prazo de 30 anos. A gente está falando em meses, então 30 vezes 12, 360 meses. Ele vai investir a quanto aqui por mês? Vamos continuar com 0,8%. Quanto que ele vai ter aqui de valor futuro? A mesma fórmula, tá? Valor futuro, abre parênteses, taxa 0,8, ponto e vírgula aqui. Número de períodos 360, pagamento menos os 800, tem que inverter. Valor presente inverte aqueles 10.000 lá, ó, começou com 10.000. Ele vai chegar no final de 30 anos, mais os 4 anos de estagiário, ele vai ter 1.845.000. E aí de renda aqui, se ele conseguir essa renda de 0,8 aqui todos os meses lá na frente também, ele teria uma renda aqui líquida, se o 0,8 for líquido, né? Vai ter uma renda aqui de 14.700. Pode ser líquido ou bruto, dependendo da aplicação. Lembrando que fundo imobiliário, se a pessoa estiver pensando aí em fundo imobiliário, é isento de imposto de renda, tá? Então teria aqui uma renda aqui seria passiva, né? Importante a gente vai colocar isso aqui, ó. R passivo, tá? Passiva. Porque é renda passiva, ele não faz nada, o dinheiro está trabalhando para ele. E agora este cara aqui do lado, para ele chegar nesta situação, olha só como seria mais difícil a vida dele, tá? Vamos pensar também nos 360 meses, vamos pensar também no 0,8%. E a gente quer descobrir quanto que é
que ele teria que fazer de aporte, tá? Para conseguir se equivaler com o caboclo ali que ficou investindo sem parar. Então a gente quer descobrir aqui justamente o número de períodos, não, a gente quer ver o PGTO, tá? Na fórmula aqui do Excel, PGTO, qual que é a taxa? É os 80%. Aqui, próximo argumento, número de períodos, 360. Valor presente dele é 0, tá? Que ele não investiu lá atrás. Valor futuro, a gente quer chegar neste 1 milhão aqui. Então, a gente vai inverter 1 milhão e a gente pode fechar. Olha aqui, 888. A diferença até ficou pouca aqui. Vai ser os 888 dividido por 800. Ele tem que aplicar aqui 11% da renda dele. Mas a gente está sendo bem generoso aqui. No caso dos dois, os dois conseguiram a promoção. Os dois não ficaram parados. A gente pode fazer outros cenários aqui, que seria o seguinte. Aqui eu achei que até a conta, eu não fiz a conta antes, tá? Eu fui na intuição aqui, foi chegando, vai dar um absurdo a diferença. A diferença ficou pequena, agora você deve estar até pensando, não vou investir nada, não, vou demorar, vou esperar para investir lá na frente. Não faça isso não, tá? Porque a gente pode pensar aqui, ó, se a gente muda, se esse rapaz aqui que tem poucos compromissos de vida hoje, ele conseguisse investir os 30% todo mês, olha só a diferença que vai dar. Já é 12%, tá? Esse cara já tem que gastar 12% todos os meses. Só que a gente pode piorar a situação dele. Se esse cara aqui consegue investir 15% aqui no mês, ele tem que ir lá para os 17%, tá? E a gente vai piorando a situação. Se ao invés dos 30% aqui por 360, esse rapaz aqui tivesse trabalhado, na verdade, mais do que 4 anos, tá? Ele tivesse conseguido investir isso aqui por 8 anos, por exemplo. Não sendo estagiário, mas tendo uma renda mais ou menos por aí. E este cara aqui também. Vamos colocar os 8 anos. Já muda de figura. Olha só. Esse cara aqui consegue investir 30% lá por 8 anos, tá? R$360 sem parar numa taxa de 0,8% ao mês. Ele acumula lá R$51 mil no final dos 8 anos. O outro não fez nada disso, gastou tudo nesses 8 anos. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou investir. E aí um dia que ele for gerente, ele vai investir. Só que para ele ter agora o que o outro amigo dele aqui tem, investindo 15%, vai chegar lá no final com R$3 milhões investidos, ele tem que investir simplesmente 5 pontos percentual a mais, tá? Isso aqui parece até pouco, pensando mensalmente, mas olha só, é R$430 mensais. Isso aqui, multiplicado aritmeticamente aqui, sem capitalizar, ó, já daria uma grana preta aqui, olha só. R$157 mil a mais, que ele vai ter que colocar por conta daqueles 360 por mês, tá? Então, só para vocês, recapitulando aqui, a gente fez 2 cenários, estagiário A, estagiário A e estagiário B, investindo os dois aí. Não, investindo apenas um, tá? Os 30% da renda todos os meses, quantos períodos for, tá? Você pode fazer essa planilha aí também, mudar esses valores aqui sem problema. Quantos períodos for, lá na frente, ele vai lá e consegue juntar um valor capitalizado muito maior do que o valor simplesmente parado na conta, os 34 mil, consegue chegar lá nos 51 mil, por exemplo, e ele pega esses 51 mil e reinveste, tá? Mensalmente ele vai lá e reinveste esse dinheiro e também aporta, continua aportando mês a mês, mês a mês. E o outro rapaz que não investiu nada, começa a investir. Para ele chegar na mesma condição do menino que começou a investir lá atrás, ele precisa investir eternamente aqui quase. Olha só, 30 anos ele vai ter que colocar sempre 5% a mais. 5 pontos percentuais a mais que o colega dele começou antes, tá? Isso aqui, mas é só 5%, mas é 5% para sempre, tá? Até os 30 anos aqui que a gente está conversando, para ele conseguir chegar numa mesma situação. E se esse fosse o caso aqui, esse rapaz aqui, ó, os dois, né? Se ele conseguisse fazer este aporte aqui, teria uma renda passiva lá na casa dos 27 mil aqui, líquido. Se for uma aplicação sem imposto de renda, ou então bruto, se você estiver pensando em aplicações com imposto de renda, tá? Renda passiva tá aí, um dos objetivos da maioria das pessoas. E aí era isso aqui no vídeo, tá? A gente cobriu todos os pontos que foram prometidos. E aí eu só preciso pedir aqui no final para que vocês se inscrevam e deixem aí o seu like se vocês tiverem gostado desse vídeo, porque é isso que fortalece o nosso canal. E olha, ninguém vai saber que você deu like, tá? Você pode dar o like à vontade. Era isso, espero que tenham gostado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.